prolabore, distribuição de lucros e até mesmo juros sobre capital próprio. O que isso impacta na remuneração de um empreendedor? Principalmente agora que a tão temida lei da tributação de dividendos foi aprovada, Lei 15.270. Nessa aula eu vou abordar com você sobre todas as diferenças e principalmente quais são os pontos de atenção que você deve ficar atento para evitar uma falta de planejamento na remuneração do acionista, do investidor, ou seja, do sócio. Afinal, tem detalhes importantes a respeito disso. Vamos lá. No Brasil, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, mais precisamente desde 1996, a distribuição de lucros ela não é mais tributada. Ou melhor, ela não era mais tributada. O governo deu um incentivo para o empreendedorismo, ou seja, não tributar lucros, distribuição de lucros ou dividendos, e consequentemente isso gerou uma distorção na forma de remunerar o proprietário de uma empresa. Seja ela uma limitada, seja ela uma empresa individual, seja ela uma empresa SA. No final do dia, a última linha é o resultado que sobra e que pertence aos acionistas. Se eles vão acessar esses valores, aí é outra conversa, mas pertence a eles. Muitas empresas criam mecanismos de proteção do capital, ou seja, de segurança financeira do negócio. Afinal, uma empresa precisa de maneira constante e até mesmo incessante de recursos. A empresa precisa de recursos para tudo, para contratar, para investir, para crescer. Exatamente. A empresa ela cresce, mas ela cresce baseada numa expectativa. Ela cresce acreditando no invisível, ou seja, eu vou contratar mais vendedores, eu vou contratar mais pessoas que trabalham na execução, porque eu preciso crescer, porque eu tenho expectativa. Em alguns casos, claro, não é tão comum assim, mas ainda que de maneira passiva, a empresa acaba crescendo, aumentou uma demanda por uma especificidade no produto, uma especificidade no momento. Em qualquer que seja a situação, essa empresa tem uma demanda maior que ela pode entregar e até mesmo que ela pode atender comercialmente. Isso é possível, acontece, mas não é tão constante assim. Geralmente a empresa ela acredita, ela contrata, ela treina, ela desenvolve, ela corrige, ela acerta, ela melhora e depois de um tempo ela começa a ter resultado. E esse tempo ele é muito relativo. Ele pode ser alguns meses ou até mesmo anos, dependendo do produto, dependendo da operação da empresa, levando em consideração o ciclo operacional dela. Ou seja, se eu tenho uma fábrica de navios, esse time é muito mais demorado do que uma empresa que fabrica um produto mais simples. Mas onde eu quero chegar? Na Lei 9.249. Com isso, eu falei anteriormente, era uma distorção porque toda a remuneração do sócio basicamente passou a ser distribuição de lucros. O conceito de prolabore, distribuição de lucros, ele foi desvirtuado. Afinal, eu tenho uma legislação que isenta uma remuneração através da distribuição de lucro, enquanto contrapartida eu tenho outras que eu tenho um encargo tributário, como por exemplo, prolabore. O que é prolabore? Prolabore nada mais é do que o salário de um sócio. É salário, só que de uma maneira diferente. Tem algumas particularidades que ele não tem necessariamente 13º, mas pode ter um acordo de cotista ou de acionistas que prevê algo diferente. Mas via de regra, o prolabore, ele é o salário do sócio. E, como qualquer tipo de salário, de verba de natureza salarial, possui os encargos relativos à contribuição previdenciária patronal, INSS, ao imposto de renda retido na fonte e assim sucessivamente. Então, se nós formos pensar o seguinte, todo e qualquer negócio ele é criado para dar lucro, mas o sócio ele tem um papel, muitas vezes na empresa, de operação, seja ela comercial, seja ela de execução, e essa função ela deveria ter uma remuneração. Por exemplo, a minha função dentro do meu negócio é CEO. Quanto um CEO ganha? A minha função é gestor comercial, diretor comercial, responsável técnico. Quanto que eu pagaria no mercado para essa função? Via de regra, essa deve ser a minha remuneração. Afinal,
O que justifica dentro de um nível de profissionalismo você ganhar 10, 15, 20 vezes a mais? Ah, Marcos, mas é que eu sou... Não, ok, mas esse delta vai vir através de lucro. Então, o sócio que executa uma função dentro do negócio, ele tem que ter salário. E o salário é tido como prolabore e submetido à tributação conforme as determinações legais. Tributação de imposto de renda, de contribuição previdenciária patronal, de FGTS e assim sucessivamente. Bom, e também o sócio possui, de acordo com as disposições e de acordo com a capacidade de geração de lucro, e claro que o lucro ele é construído no médio e longo prazo, ou seja, eu tenho um negócio, não necessariamente e imediatamente ele já começa a dar lucro. Então, se nós pegarmos grandes empresas, e principalmente no segmento de tecnologia, demoraram muitos anos para começar a dar lucro. Se nós pegarmos hoje a empresa que controla, a fundadora do ChatGPT, a OpenAI, ela vai demorar pelo menos mais alguns anos e vai precisar, se eu não me engano, reportagem de hoje, atualizada aqui, de 247, número atualizado, hein? 247 bilhões. Então, o lucro, ele não vem médio e longo prazo, e esse lucro gerado, conforme disposição dos sócios, ele é mais uma contrapartida, e eu diria que a grande remuneração do sócio é o lucro e também a questão do equity, quanto que esse negócio vale, que um dia, caso ele venha comercializar. Então, eu tenho dentro de um cenário de temperatura e pressão, o empresário, aquele fundador de uma empresa, dois tipos de remuneração tradicionalmente, que é o salário por meio do prolabore e a distribuição de lucro. Mas o que aconteceu? Desde 1996, como tributar lucro não era mais previsto na legislação, toda e qualquer empresa tem ali como regra o prolabore do sócio um salário mínimo e todo o restante da remuneração através de distribuição de lucro, desde que, claro, essa empresa apresente lucros. Eu não posso distribuir lucros de uma empresa que é deficitária, por exemplo. Marcos, isso eu já vi acontecer. Não, eu também já vi. Mas se até o final do ano essa empresa não fechar com lucro, isso é tido como renda e considerada prolabore e, consequentemente, aplicado a tributação correlata. Ou seja, desde então, ficou desvirtuado e a distribuição de lucro passou a representar 100% da remuneração. Mas, agora, com a edição da lei, que vem do projeto 1087, convertida na lei 15.270, esse cenário mudou. Esse cenário mudou, tendo em vista que uma promessa do governo de campanha, e que ela foi cumprida, sem entrar no mérito aqui político, ou seja, o atual presidente prometeu que isentaria o imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais. Ele cumpriu, mas nós temos uma legislação e uma lei de responsabilidade fiscal que eu não posso simplesmente tirar uma tributação sem ter uma contrapartida, porque a conta tem que fechar e a conta do nosso país já não está fechando há um bom tempo. Ou seja, essa redução de imposto de renda para as pessoas físicas representa uma queda, uma renúncia de arrecadação de alguns bilhões. E de onde que vai vir esse dinheiro? A contrapartida foi implementar a tributação na distribuição de lucros e dividendos, bem como a criação da tributação mínima de grandes rendas. Via de regra, eu gravei aqui uma aula ao vivo a respeito disso, que eu vou até deixar nos comentários no Papo Estrategista, com mais detalhes, mas via de regra, as empresas que distribuir lucros para os sócios acima de 50 mil reais por mês, ou seja, até esse limite é isento, passa a incidir uma retenção na fonte de 10% sobre essa remuneração. Então eu tenho um limite ali de 600 mil reais por ano. Tudo que eu distribuir acima, eu tenho a retenção de 10%. E também foi criado uma tributação mínima. Essa tributação mínima é, por exemplo, se eu distribuir lucro de uma empresa para uma pessoa física até 40 mil reais, mas a lei diz que é por CNPJ apenas, e eu tenho mais uma empresa que eu distribuí 40, no final do dia, a pessoa recebeu 80 mil reais por mês, livre de retenção de imposto de renda. Mas, lá na tributação mínima, o que vai acontecer? Eu tenho uma conta que eu tenho o valor do dividendo, eu tenho um indicador, que é dividido por um valor,
e esse valor é diminuído 10. Eu vou chegar a uma tributação mínima. Se eu não tiver nada na fonte, ou seja, a retenção, eu vou ter uma tributação mínima pesada. Então, se eu não for na retenção, eu vou ser na tributação mínima. E eu quiser fazer algum planejamento, como por exemplo, criar mais empresas para distribuir a remuneração abaixo da linha dos 50 mil reais. Então agora nós temos que reparar e pensar que a tributação não basta jogar tudo como distribuição de lucro que não funciona mais. É importante salientar que a distribuição de lucros é apenas quando sai da pessoa jurídica e vai para a pessoa física. Entre pessoas jurídicas, como o caso muito comum de uma empresa ter como sócio uma holding, quando ela distribui para a holding não paga imposto de renda retido na fonte, apenas quando chegar na pessoa física, que é o destinatário final desse lucro. Entre pessoas jurídicas, CNPJ para CNPJ não tem essa retenção. Então agora eu tenho que começar a observar, por exemplo, como que eu vou fazer para remunerar esse sócio, tendo em vista que a distribuição de lucro eu tenho um limite de isenção. E agora, se eu quiser fazer um planejamento e não for bem adequado, o que eu não pago na retenção, eu posso pagar na renda mínima na tributação mínima das grandes rendas. E agora mais um elemento que pode fazer mais sentido também, que é o juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio ele foi criado como um incentivo das empresas não distribuir tanto resultado, concentrar parte dos seus lucros dentro do negócio, que o governo entendeu que é o seguinte: se eu tenho dinheiro e capto no mercado, eu pago juros. Por exemplo, se eu peguei dinheiro emprestado no banco, eu pago juros, ou de outra pessoa. O capital proveniente, geralmente de lucros, ou até mesmo aumento de capital, ele é um dinheiro do sócio, que foi investido na empresa. Por que a empresa não pode pagar um juros para o seu sócio? Então foi criada essa legislação como um incentivo às pessoas capitalizar, os sócios capitalizar sua empresa, e consequentemente foi dado um benefício. Qual que é esse benefício? O benefício é o seguinte: a empresa vai pagar um juros para o sócio, que é o juros sobre o capital próprio. Tem uma metodologia, já tem aula aqui também, calculado sobre o patrimônio líquido, excluído algumas contas. Está previsto também na Lei 9.249, lá no artigo 9º. Quais são as contas que compõem o patrimônio para fins de base de incidência de juros. Esse juros é TJLP. E qual que é o benefício? A empresa que remunera esse valor ao sócio, ela pode deduzir do imposto de renda. Eu tenho uma retenção de 15%, mas eu pego todo esse valor e reduzo do imposto de renda da pessoa jurídica em 34%, como eu retenho 15%, em regra dá um ganho lá de 19%. Então, também para as empresas do lucro real. E por que para as empresas do lucro real? Porque o grande benefício dessa sistemática é a dedutibilidade do imposto de renda. No lucro presumido, eu não pago imposto de renda sobre o lucro, eu pago imposto de renda sobre o faturamento. Então, não que eu não possa fazer, permitido perfeitamente, mas não tem o incentivo tributário, que é a dedutibilidade do imposto de renda e da contribuição social, que eu tenho, por exemplo, no lucro presumido, que eu tenho, por exemplo, no lucro real. Então, o que eu quero com essa aula é propor uma reflexão para 2026 importante, que vai precisar de planejamento tributário para a remuneração de sócio, porque agora com a tributação de 10% na retenção, tributação mínima, prolabore, distribuição de lucro, juros sobre capital próprio, eu preciso compor uma cesta para chegar com os valores na pessoa física de maneira mais eficiente. E é isso que nós vamos trabalhar em 2026 de maneira efetiva, insistente, que é o planejamento, e que já vai conversar com o planejamento de holding, de offshore. Então 2026, não apenas para a parte de recuperação tributária, que nós falamos muito, não apenas para a parte de planejamento societário, que também vai estar muito em evidência, o próprio planejamento na remuneração do sócio. E aí, conversando com todas essas ferramentas, vai ser um tema que vai ter em evidência. E você que estudar, que se aplicar, que nos acompanhar aqui, que nós temos algumas soluções, mas geralmente planejamento eu não abro em aulas, é mais para mentoria de alunos, porque eu preciso ter um ambiente controlado e um acompanhamento desse aluno para que ele não faça bobagem, mas que você vai ter um mercado gigantesco para explorar. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, seu comentário, recomende alguns assuntos para nós trazermos aqui. Te convido para participar ao vivo do Papo Estrategista toda terça-feira às 9 horas, horário de Brasília, com exceção quando eu viajo, que aí tenho algumas alterações para sempre cumprir esse compromisso com você. Nós temos aqui mais de 770 aulas disponíveis gratuitamente para você.
E o que você faz como contrapartida? Se inscreve no canal, segue, compartilhe, envia essa aula para um grupo de amigos, traga mais pessoas aqui para esse ambiente, que a probabilidade de parcerias e o aprendizado conjunto sempre vai ser positivo. Até a próxima aula.